Relatos a parte 4. Vamos ouvir o relato do irmão Daniel, do estado da Bahia, ex-membro da seita MID. Boa noite, irmão. Sou Daniel, sou de Salvador, fui voluntário durante 3 anos, permaneci na igreja há mais ou menos uns 4 anos e meio, e foi os piores 4 anos e meio da minha vida, onde eu achei que eu tinha encontrado a verdadeira igreja, sendo que infelizmente não era. Eu me afastei da minha família, eu me afastei dos meus amigos, me afastei de muitas pessoas devido à ordenação, da igreja. Fui se afastar daqueles que não eram da mesma igreja, Então, eu com 2 anos na igreja, eu pude perceber algumas coisas, erradas, e alguns outros irmãos que já tinham 9, 10 anos começou a também me passar algumas coisas, que eles não concordavam, mas para eles sempre dizem, se eu sair daqui eu vou para onde? Então, muitos aí estão aí, não é porque concorda com a doutrina, não é porque concorda com o que está sendo pregado, é por causa da vergonha que tem dos seus familiares e amigos, no qual eu também critiquei, eu também denegri, briguei, discuti. Mas eu tive honra, em voltar a essas pessoas e pedir desculpa, pedir perdão, que eu fui levado a fazer isso, Então, meu relato aqui é para tentar também alertar alguns irmãos, Os irmãos aqui da Suburbana que me conhecem sabem que meu trabalho foi bem, da onde eu tirei até da boca da minha família, para não deixar os irmãos em faltas, Outros irmãos mais velhos de lá sabem muito bem o que eu passei e o que passamos, Eu tinha que trabalhar no mercado e trazer alimentos, Então, foi aonde eu gastei mais dinheiro na minha vida. As pessoas entram com aquela falsa impressão que não tem o dízimo, mas você acaba gastando muito mais, se você for botar na caneta, do que você dando o seu dízimo, que é uma vez no mês. Não que eu concorde, com a prática do dízimo, mas muitos brasileiros estão aí por conta disso, porque não concordam com o dízimo e entraram para combater, essa prática. E aí acabam caindo em outra prática, que são ação de graças especiais, ação de graças de 3 dias, ação de graças não sei das quantas, culto de ação de graça. Então todos esses cursos você tem arrecadação, então acaba de ser muito mais arrecadação do que as outras igrejas. Eu fui voluntário aqui de Piripiri, onde o dinheiro que eu pegava do mercado era para aplicar na alimentação dos irmãos, e foi assim durante um bom período. Todo final de semana tinha que alimentar os irmãos, e esse valor não chegava, do obreiro, não chegava aqui de jeito nenhum. Alguns irmãos que inteiravam comigo, que fazia vaquinha, outros irmãos também não tinha, e era assim na segunda, era na quarta-feira, era na exposição da Bíblia. Então era eu e minha esposa, passávamos às vezes até 48 horas, trabalhando. Quando tinha ação de graças aqui em Salvador, a gente tinha que trabalhar. E essa forma dele se mostrar que nos ama é ilusão, entendeu? É ilusão. Isso aí é apenas para aprisionar as pessoas nesse local, onde é um local fechado, E de difícil acesso às outras pessoas, Eu era cobrado em incentivar as pessoas a aceitar, as pessoas se batizar, e quando não tinha esse número, que eles determinavam do local, ele, irmão, vocês estão fracos, vocês não estão fazendo direito, e enfim, irmão, nós fomos levados, a essa prática, E graças a Deus, irmão, graças a Deus, eu pedi a Deus uma direção, Eu pedi a Deus uma direção, e Deus foi me mostrando aos poucos, Me alertando, e eu comecei a esfriando, não de Jesus Cristo, não de Deus, mas de novamente estar na mão do homem, porque infelizmente os irmãos que estão dentro aí estão na mão do homem, que vocês podem falar mal de Deus, mal de Jesus Cristo, eles não ligam, eles não defendem Jesus Cristo. E a briga dele não é para defender Jesus Cristo, mas a briga dele era para defender o irmão Eli, o irmão Daniel, assim como eu defendi, assim como eu briguei com muitas pessoas, discuti com muitas pessoas, e se
precisasse na época sair na mão, eu sairia na mão também, porque eu estava cego, entendeu? Porque eles incentivam a violência, eles incentivam o ódio contra as pessoas que não são da igreja. Ele incentiva isso. Como eu já vi o obreiro querer bater em outras pessoas lá no centro e me incentivar a eu bater também nessas pessoas, mandando dar gravata em pessoas que eram contra o irmão L. Pessoas eram contra o irmão L, mas não eram contra Deus, não eram contra Jesus Cristo. Mas a prática deles é essa, né? Eles mostram uma coisa, mas não é aquilo. Eu conheço os irmãos, não vou citar nome por questão de ética, mas irmãos que passam fome, né? Irmãos que passam fome, que passaram fome e que para ele tá normal. Irmãos que fazem práticas ilícitas dentro do local, entendeu? Como já me contaram que faziam na prática essas práticas, né? Dentro do local e ficam por isso mesmo, tá normal, é normal. Isso não é normal, entendeu? Você tá num local onde o voluntário não gosta de você, o voluntário mais velho não gosta de você, o voluntário quer dominar todos, né? Sendo que ele apenas também é um escravo, então também tenho pena deles também. Então, graças a Deus eu posso dizer, irmãos, que hoje eu estou livre, o que a Bíblia diz, né? Que conhecereis a verdade vos libertará. Hoje eu entendo o que significa isso, né? Um versículo que ele usa, né? Que usou até contra minha esposa, que deu praticamente a vida pela essa igreja. Saímos de casa às 4:30 da manhã para estar no local, para minha esposa tomar conta de crianças durante esses 4, 5 anos. E quando saímos, o obreiro disse que minha esposa era filha do diabo. Usando um versículo que não cabe à igreja, né? Que não éramos deles, estavam aí apenas para espionar durante 4 anos, sofrendo. Que espião é esse? Que você apenas vai sofrer, vai fadigar, vai perder a sua vida em troca de espionar a liberdade deles. Isso aí não tem nada a ver com a igreja. Eles não sabem ler a Bíblia na realidade, né? Eles sabem na realidade, porém, ele lê apenas o que é conveniente a eles, né? E ele ensina isso aí. Então, minha esposa ficou doente várias vezes, ficou doente, adoentada, e não teve, né, aquele apoio quando minha esposa estava doente em nada. Nada. Minha esposa vivia 24 horas com o celular na mão, o computador na outra mão. Minha filha era escrava também, não sabia o que era brincar, não sabia o que era ser criança. E é assim que eles criam as crianças das pessoas, né? Dentro da igreja. Ele tira seu foco das coisas para que você não pense, para que você não entenda o que é a vida. E quando você não entende o que é a vida, você fica preso, então não tem o que questionar. Mas se você realmente vai parar e não ir pros cultos, você começa a ter sua liberdade, você começa a pensar, você começa a ler a Bíblia, você começa a ver outras coisas. Tem irmãos aí que são amigos meus, eu gosto muito deles, mas e outros também que não gostam de mim pela sinceridade que eu tinha e falava na realidade, mas eles sempre me questionaram, falaram: irmão, eu tô aqui porque não tem onde lugar para eu ir, irmão, então é melhor ficar aqui. Eu sei que tá errado isso, eu sei que tá errado aquilo, eu sei que isso aqui não tá na Bíblia, mas eu vou fazer o quê, irmão? Entendeu? Então, são relatos de outros irmãos que estão aí dentro. E se vai chegar, né, a outros irmãos, eu não tenho ódio, eu não tenho raiva, eu não tenho rancor, como eles dizem que os que saíram, né, tem ódio, tem raiva. Não tenho, irmão, não tenho. E os irmãos que me conhecem sabem muito bem que eu doei minha vida. Meu carro acabou com o meu carro, entendeu? Porque eu tinha que subir e descer, e ir para o local, e sair do mercado com mercadoria para levar para o local. Então, não foi por outras questões, né? Apenas a vida foi mostrando a forma que estava errado, né? Eu estava errado em levar minha família, né? Mais uma vez para uma seita, mais uma vez para um local onde você tira toda a sua vida, né? Você não, às vezes você não perde o dinheiro, mas você perde o mais importante, que é a sua vida. Você não tem mais lazer com a sua família, você não tem mais um passeio com os seus familiares, você não tem mais um domingo para você se reunir entre família. Então é dessa forma que eles prendem a gente, que se somos prisioneiros, não temos o que questionar. Mas quando a gente é livre, a gente começa a questionar outras pessoas, entendeu? Então, peço a vocês, irmãos, que vocês provavelmente vai escutar esse áudio, né?
Pare um pouco, irmão, quando for assistir os seus tópicos e pergunte por que tanto tópico repetido, por que tantas horas de pregações, por que temos que ser submissos a eles. Apenas submissão a Deus, a Jesus Cristo. Devemos respeitar as autoridades aqui na terra, mas não dessa forma, perdendo nossas vidas, perdendo nossos dias de alegria e de felicidade. Que eu sei que muitos que estão aí querem estar com sua família, querem estar com seus entes queridos, mas são obrigados a estar no local. No sábado, no domingo, provavelmente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Então a gente não tinha folga, né? Eu não tinha folga. Eu saía do trabalho e vinha para o local de Piripiri, correndo, entendeu? Várias vezes e várias vezes. E tinha que, às vezes, recuperar o tópico na madrugada, porque não dava tempo de fazer tudo e assistir o tópico também. Entendeu, irmão? Eu saí praticamente falido, né? Graças a Deus, eu tive a ajuda de pessoas até irmãos, né, que gostavam de mim, que gostam de mim, que me ajudaram, né, a eu tentar me reerguer novamente, porque tudo que eu tinha eu empreguei nesse local aqui de Piripiri, né, mas infelizmente outros vão dizer que eu entrei apenas para tirar, como já me disseram, né, eu abri uma sociedade até com um obreiro, onde em momento nenhum ele me ajudou em nada, entendeu? Me deu algum valor financeiro, me deu, não posso negar, pouquíssimo para o que foi investido no local, que era a pizzaria que a gente pretendia em abrir, mas nunca veio lavar nem sequer um prato, apenas ele perguntava, tem lucro? Já tem lucro, já tem lucro, já tem lucro, então assim, para ele, somos fonte de lucro, como deve ter irmãos aí, né, que eu fiquei sabendo que ele está agora com fazenda, né, não sei se é verdade, para o filho dele já nascer rico, já crescer rico, e quem está trabalhando provavelmente os irmãos brasileiros, né, os necessitados. Então, irmão, abre os olhos, veja que vocês estão apenas sendo levados pela cegueira, né, como eles pregam e eles mostram, né, se um cego e outro cego, ambos cairão no barranco, ambos cairão no buraco. Então, é isso que eles estão nos levando. Estamos caminhando e seguindo apenas para o buraco. E graças a Deus, né, Deus fez cumprir a palavra dele na minha vida e na minha família. Hoje, graças a Deus, com a ajuda de Deus, estamos bem. Temos dificuldade ainda, mas conseguimos hoje viver em paz, viver em harmonia. Minha filha consegue hoje ter uma vida que foi tirada dela durante esses 5 anos. E assim como foi tirada da minha vida, eu perdi 5 anos da minha vida achando que eu estava no local certo, onde eu dediquei todo o meu tempo, toda a minha saúde, todo o meu esforço, e no final apenas mais uma ilusão, como a Bíblia diz, né, que meu povo perece por falta de sabedoria, falta de conhecimento, e assim foi a minha vida, mais uma vez. Mas graças a Deus, Deus abriu meus olhos, e até uns irmãos que me rejeitaram quando eu questionei sobre algo, né, hoje esses irmãos entenderam o quanto é gratificante você não fazer mais parte desse grupo. O quão é gratificante você não fazer parte mais desse meio. Eu tenho saudade de alguns irmãos, sinto falta das nossas brincadeiras, das nossas amizades, mas infelizmente não culpo eles, né? Eles estão cegos e estão sendo levados a isso aí, porque se fosse por conta de Cristo, né? Cristo não andaria com quem ele andou, não falaria com quem ele falou. Mandaria os apóstolos ter a mesma prática que está sendo hoje, que é igual às outras igrejas. Quando você sai, que você questiona a verdade, eles vão falar, não fala mais com fulano, não fala mais com Bertano. Então a prática são as mesmas. Então, infelizmente, caímos novamente em uma outra cilada, porque queremos a verdade, mas a verdade é Jesus Cristo. Não está em igreja, não está em um quadrado, a verdade está em Cristo. E assim, meus irmãos, eu peço que vocês entendam, e com a ajuda de Deus vocês vão entender. E assim, meus irmãos, se realmente, né, eles têm amor com as pessoas que saem, né, não deveria mandar os irmãos bloquear. Pelo menos até nas outras igrejas que ele diz que são erradas, né? Quando a pessoa sai, as pessoas se reúnem um sábado, um domingo, vai na casa dessa pessoa. Irmão, por que você não volta, irmão? Né? E lá você não tem isso. Você saiu, você é a pior pessoa do mundo a partir daquele momento. A partir daquele momento você pode ter deixado sua vida 10, 15 anos ali,
passou humilhação, que eu vi muitos irmãos passaram humilhação, muitos irmãos passaram humilhação, muitos irmãos, e muitos estão ali apenas pela comida, muitos vão para lá por conta da comida, porque às vezes não tem o que comer dentro de suas casas. Outros, por ver isso, acabam ajudando mais. E é uma troca, né? Eles são muito inteligentes, muito inteligentes. Eles sabem fazer o câmbio do dinheiro, como chega o dinheiro aqui no Brasil, como eles mandam para a Filipina, como eles mandam para os outros países, né? Então eles são muito inteligentes. Eles saíram das Filipinas não apenas para pregar o evangelho aqui, né? Como o irmão ele deixou bem claro, que é apenas porque o Brasil não poderia mandar o irmão Hélio de volta e nem prendê-lo aqui. Então, como a gente sabe, né, que o Brasil é a casa de Mãe Joana, assim dizendo. Então essa foi a artimanha que ele conseguiu, né? O Brasil era um país católico, é um país que sempre as pessoas estão querendo alguma coisa com o evangelho, e aí ele foi em cima, né, daquilo que brigávamos, que é o dízimo, né? Então ele começou a bater em cima do dízimo, fazer a exposição da Bíblia sobre o dízimo, que ele sempre repetia dízimo, 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 porque dízimo, as pessoas só perguntam sobre o dízimo, e isso aí, essa falta que a gente tinha, né? E ele, pronto, é nisso aqui que vamos trabalhar. Não temos dízimo, mas vamos criar outras coisas para poder prender eles, né? E se os irmãos vai pesquisar também, né, sobre algumas manobras da maçonaria, os irmãos procuram gestos da maçonaria com a mão, e vocês vão entender como eles vão fazer o batismo, né? O jeito que ele posiciona as mãos para fazer o batismo. Que depois disso aí que eu vi, né, eu estava pesquisando algo sobre a igreja adventista, quando eu estava entrando na igreja, e no dia do batismo que teve massa, eu consegui identificar a mesma prática das mãos quando eles vão batizar. E a pergunta que é feita: você acredita que o que você escutou do irmão L são as palavras de Jesus Cristo? Você crê nisso? Então não é as palavras que você aprendeu na Bíblia, é no que o irmão L pregou que você crê, entendeu? Então tem as fotos que o irmão L tem, o irmão Daniel tem, com a mão dentro do paletó, chama-se a guarda-casaco, né? Algo desse tipo. E se vocês vão procurar também gesto da maçonaria, você vai observar, os maçons eles têm a mania de guardar a mão dentro do paletó. Então você vai observar nos quadros que tem nas igrejas, é essa mesma forma, ou o irmão L disfarçando com a Bíblia virado para o braço direito para dentro, segurando a Bíblia, que é o mesmo passo que a Ellen White faz também, o mesmo uso que muitos maçons fazem também. Então assim, se pararmos para analisar outras coisas, né? Esse culto que tem que se batizar, você sai de um lugar que é batizado, só o batismo não serve. Esse também é uma prática da maçonaria. Então, muitas práticas, né? O culto que é de portas fechadas, tipo da maçonaria. Se você for observar, a maioria das igrejas que tem esse tipo aí é a igreja adventista, a igreja dos mormons e a igreja Testemunha de Jeová. São igrejas que têm o mesmo princípio de doutrinas, é o mesmo princípio de aprisionamento dos membros. Você entra num local que ninguém te vê, você é obrigado a fazer as coisas que eles querem, quando eles querem, e se você não fizer, você é expulso, é banido também. Então, essas coisas me levantaram dúvidas de outras pessoas que eu chegava para falar sobre a igreja e disse: Daniel, mas por que a sua igreja tem a mesma prática da igreja católica ou da igreja Testemunha de Jeová? Não aceita o batismo das pessoas porque tem a mesma prática da igreja adventista, que não aceita o batismo, tem que ser batizado. Então assim, e nos mormons, se for observar, tem as mesmas práticas. E se fosse realmente uma igreja verdadeira, né, como eles pregam, não deveria ter feito parte de outra igreja. Teria que vir da época dos apóstolos e passar pelo irmão Pérez e irmão L e outros irmãos até chegar até hoje, mas não. A igreja foi dividida, aí ele vai dizer que foi a terceira parte pelo fogo, mas não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver com a Bíblia, essas coisas. Apenas achando um pretexto para enganar mais e mais e mais. E mais. E quando vamos falar, né, que agora o irmão Daniel tem estátua, né?
Eles vão dizer que é apenas para que a gente tem fotos, né, dentro de casa, que a gente gosta das fotos dos nossos parentes, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele é evangélico, ele está como um líder evangélico. Se fosse os católicos, estava errado. Se fosse os adventistas, estava errado. Mas como foi o irmão Daniel, por que não fez uma foto de Jesus Cristo? Baseado nas coisas que tem. Faz uma foto de Jesus Cristo e posta também, e pendura também. Mas não, é a foto do irmão Daniel para ser adorado e dançar ao lado dele, né? Então, são práticas, irmãos, que vocês vão entender que não vai levar a lugar nenhum, não vai chegar a lugar nenhum. E infelizmente, para essas pessoas que ainda estão aí dentro, muitos estão cegos e são ordenados igual a mula, entendeu? Então, tomara que eles vão ouvir esses áudios, né? E vai entender que quem saiu não tem raiva, quem está aqui fora não tem raiva de ninguém que está aí dentro. Apenas a prática que é feita, né? Aí dentro que não concordamos e saímos por esse motivo. Mas graças a Deus, irmãos, até que breve posso estar fazendo, tem muitas coisas para relatar aos irmãos, né? Mas até então, ficar por aqui mesmo. Essas coisas aconteceram quando ele ainda era membro da Igreja de Deus Internacional. Observação: este irmão não foi expulso da MID, mas ele saiu por livre e espontânea vontade quando ele sentiu em seu coração que estava sendo enganado.